Imagine-se à beira de um abismo, onde o conhecimento encontra o mistério, e a realidade se entrelaça com o inexplicável. Hoje, embarcamos juntos numa jornada única, desvendando 10 dos mistérios mais enigmáticos e persistentes que desafiam a nossa compreensão. Esses enigmas, eternizados através do tempo, resistem não só à resolução, mas também ampliam os limites da nossa imaginação, nos convidando a questionar o que sabemos sobre o mundo ao nosso redor e até onde estamos dispostos a ir em busca de respostas. À medida que mergulhamos nesses mistérios, cada história revela-se como um labirinto complexo, onde cada curva pode levar a mais perguntas do que respostas. Desde a audácia de D.B. Cooper, que saltou para o desconhecido com um resgate milionário em mãos, até as enigmáticas linhas de Nazca, cuja verdadeira finalidade ainda confunde os maiores estudiosos, esses mistérios abrem portas para o desconhecido. Enquanto exploramos essas histórias, somos levados a locais onde a lógica parece falhar e o impossível se torna realidade. O navio Mary Celeste, encontrado sem alma a bordo, e a obsessiva busca pela cidade perdida de Z, mostram-nos que o mundo ainda guarda segredos aguardando para serem descobertos. No coração desses mistérios, jaz a eterna batalha entre a luz da razão e as sombras do desconhecido. Cada caso, como o intrigante Triângulo das Bermudas ou os misteriosos círculos em plantações, nos desafia a olhar além do que é facilmente explicável, instigando nossa curiosidade e alimentando nossa sede por mistérios. À medida que nos aprofundamos nessas histórias, encontramos mais do que simples enigmas. Encontramos reflexos de nossa própria busca pela compreensão, um lembrete de que, no grande esquema do universo, há mais entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. E assim, ao adentrarmos este mundo onde os mistérios reinam supremos, prepare-se para questionar, para duvidar e, acima de tudo, para maravilhar-se com o que ainda não foi descoberto. Bem-vindo à jornada pelo desconhecido, onde cada mistério é uma porta aberta para o infinito, e cada história é um convite para aventurar-se além dos limites do conhecimento humano. A história de D.B. Cooper. Em uma tarde fria de novembro de 1971, um evento sem precedentes abalou o sistema de aviação dos Estados Unidos e deu início a um dos maiores mistérios da história criminal moderna. Um homem que se identificava como Dan Cooper, mais tarde erroneamente referido pela mídia como D.B. Cooper, embarcou no voo 305 da Northwest Orient Airlines de Portland a Seattle. Com uma aparência comum, vestindo um terno escuro e óculos de sol, Cooper não parecia diferente de qualquer outro passageiro. No entanto, sua intenção era tudo menos ordinária. Pouco após a decolagem, ele entregou uma nota à comissária de bordo, revelando que tinha uma bomba e exigindo um resgate de $200 mil, 4 paraquedas e um caminhão de combustível esperando em Seattle para reabastecer o avião para uma fuga. Após receber o resgate e liberar os passageiros em Seattle, Cooper ordenou à tripulação que decolasse novamente, desta vez com destino ao México, voando a uma baixa altitude com a escotilha traseira aberta. Em algum lugar entre Seattle e Reno, numa noite escura e tempestuosa, Cooper saltou para o desconhecido, desaparecendo na vastidão da floresta do noroeste do Pacífico. O FBI lançou uma das maiores caçadas humanas da história dos Estados Unidos, vasculhando a região, interrogando centenas de suspeitos e analisando inúmeras pistas, mas Cooper nunca foi encontrado, nem vivo nem morto. Parte do dinheiro do resgate foi descoberto por um garoto em 1980 às margens do rio Columbia, mas isso apenas adicionou mais mistério à história. As teorias sobre sua identidade e destino variam amplamente, desde que ele era um paraquedista experiente que conseguiu uma fuga espetacular até que ele não sobreviveu ao salto. O caso D.B. Cooper permanece um dos únicos sequestros aéreos não resolvidos na história da aviação. Esse mistério cativa a imaginação do público e da imprensa há décadas, gerando livros, filmes e teorias da conspiração. O fascínio reside não apenas nos detalhes audaciosos do crime, mas na audácia de Cooper, na precisão de seu plano e no mistério de sua fuga ou possível desaparecimento. Esse enigma sem solução persiste como um lembrete da fragilidade da segurança aérea na época e do eterno apelo do mistério humano, desafiando investigadores, entusiastas de mistérios e o público em geral a ponderar sobre o destino final de D.B. Cooper e a natureza do seu audacioso ato. As linhas de Nazca. Mergulhando no coração do Peru, encontramos um dos mais fascinantes e misteriosos legados deixados pela antiguidade, as linhas de Nazca. Estendendo-se por mais de 500 quilômetros quadrados, este deserto torna-se uma tela monumental sob o céu azul, onde figuras gigantescas de animais, plantas e formas geométricas foram cuidadosamente desenhadas na superfície terrestre. Visíveis apenas do alto, essas criações enigmáticas questionam nossa compreensão da capacidade e intenção dos povos antigos. Como poderiam culturas de mais de 2000 anos atrás ter concebido e executado obras de tal magnitude e precisão, aparentemente destinadas a serem admiradas dos céus? As teorias sobre suas origens e propósitos são tão variadas quanto intrigantes.
Alguns sugerem que as linhas funcionavam como um gigantesco calendário astronômico, orientando-se pela posição das estrelas para determinar as épocas de plantio e colheita. Outros acreditam que fossem locais de adoração religiosa ou até pistas de pouso para visitantes extraterrestres. A precisão com que estas figuras foram traçadas desafia nossa compreensão, levando a debates e estudos que tentam desvendar este mistério. O método de construção, embora teoricamente simples, exigiria um conhecimento avançado de geometria e uma coordenação meticulosa, possivelmente envolvendo centenas de pessoas para criar cada desenho. Além disso, o propósito dessas linhas permanece um enigma. Não se tratam de meras obras de arte, cada figura parece carregar um significado maior, talvez um recado aos deuses, um pedido pela fertilidade da Terra ou um marco da harmonia cósmica entre o homem e o universo. As linhas de Nazca nos convidam a refletir sobre o passado da humanidade, a engenhosidade e a espiritualidade dos povos antigos. Em meio à aridez do deserto, esses desenhos formam um legado que transcende o tempo, mantendo-se como testemunhas silenciosas de uma era enigmática. Ainda que muitas pesquisas tenham sido dedicadas a desvendar seus segredos, as linhas de Nazca conservam sua aura de mistério, lembrando-nos de que, em muitos aspectos, o passado da humanidade ainda é um livro aberto, esperando por novas descobertas que possam finalmente revelar os segredos escondidos sob as areias do tempo. A Busca pela Cidade Perdida de Z. A Busca pela Cidade Perdida de Z é uma saga que transcende séculos, uma história repleta de mistérios, esperanças e tragédias. Esta cidade, supostamente localizada nas inexploradas vastidões da Amazônia, representa o apogeu dos sonhos de exploradores, aventureiros e historiadores. O mais famoso entre esses intrépidos foi o britânico Percy Fawcett, cuja obsessão pelas Z se tornou o trabalho de sua vida. Fawcett, um explorador veterano, estava convencido de que uma civilização avançada, com conhecimentos e riquezas inimagináveis, jazia oculta na selva amazônica, esperando ser descoberta. Suas teorias se baseavam em relatos antigos de conquistadores espanhóis, textos indígenas e suas próprias interpretações de vestígios arqueológicos encontrados durante suas expedições. Em 1925, acompanhado pelo filho e um amigo, Fawcett partiu em sua jornada final, adentrando o coração da selva com a determinação de quem crê estar à beira de desvendar um dos maiores enigmas da humanidade. Eles nunca mais foram vistos. A desaparição de Fawcett alimentou ainda mais a lenda da Cidade Perdida de Z, incitando inúmeras expedições de resgate e busca, cada uma enfrentando os mesmos desafios implacáveis da selva, doenças, predadores e a impenetrável densidade verde que parece guardar seus segredos com zelo mortal. Apesar dos avanços tecnológicos, como imagens de satélite e análises arqueológicas modernas, Z continua a ser um enigma, um símbolo poderoso do fascínio humano pelo desconhecido. A história de Fawcett e sua busca por Z não é apenas uma narrativa sobre exploração geográfica, é um lembrete da nossa eterna atração pelo mistério, pela ideia de que existem maravilhas escondidas aguardando serem descobertas. A busca por Z desafia nossa compreensão do mundo, convidando-nos a questionar as limitações do nosso conhecimento e a ousar imaginar o que mais além dos limites mapeados da nossa realidade poderia existir. A Cidade Perdida de Z permanece, portanto, não apenas como um destino geográfico, mas como um destino da imaginação, um lugar onde os limites entre história e mito se confundem, onde o passado e o presente se entrelaçam em uma narrativa contínua de curiosidade, coragem e, acima de tudo, a incessante busca humana pelo maravilhoso. O mistério do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, uma área enigmática delimitada por Miami, Bermuda e Porto Rico, tem sido palco de desaparecimentos misteriosos de navios e aviões, tecendo uma tapeçaria de mistérios e especulações ao longo dos séculos. Este pedaço do Oceano Atlântico, também conhecido como o Triângulo do Diabo, é cercado por histórias de fenômenos inexplicáveis, teorias de conspiração e lendas urbanas que desafiam a compreensão humana. Dentre os casos mais notáveis, está o desaparecimento do voo 19, um esquadrão de 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos que desapareceu em 1945 durante um voo de treinamento. O mais perturbador é que, durante a busca por esses aviões, um avião de resgate também desapareceu, adicionando mais combustível à lenda. Teorias tentam explicar esses mistérios, variando desde fenômenos naturais incomuns, como campos magnéticos anômalos, a hipóteses mais extravagantes, incluindo portais para outras dimensões ou abduções alienígenas. Pesquisadores racionalizam que a região é sujeita a tempestades súbitas e variações magnéticas, que poderiam desorientar pilotos e marinheiros, levando a tragédias. Além disso, o Triângulo das Bermudas é uma das poucas áreas no mundo onde a bússola aponta para o verdadeiro norte em vez do norte magnético, o que pode contribuir para a confusão navegacional. No entanto, apesar das investigações e explicações científicas, muitos dos desaparecimentos permanecem sem solução, envoltos em um véu de mistério.
Essa aura de mistério atrai curiosos, teóricos da conspiração e cientistas, todos em busca de respostas para os fenômenos que ocorrem dentro dessas coordenadas misteriosas. O Triângulo das Bermudas continua a ser uma fonte fascinante de lendas, um lembrete das forças desconhecidas e inexploradas que existem no nosso mundo. A natureza enigmática desses acontecimentos serve como um desafio à nossa compreensão do mundo natural, e talvez, alguns mistérios permaneçam melhor não resolvidos, preservando o fascínio e o temor que o Triângulo das Bermudas inspira nas mentes de todos que ousam contemplar seus segredos profundos. O mistério dos círculos nas plantações. Imagine acordar para descobrir que, durante a noite, em um campo de cultivo próximo, surgiram desenhos complexos e precisos, estendendo-se por hectares de terra, tão grandes e intricados que desafiam qualquer explicação simples. Estes são os círculos em plantações, fenômenos que têm cativado a imaginação do mundo por décadas. Ao contrário de simples marcas na Terra, estes padrões são compostos por formas geométricas complexas, incluindo círculos perfeitos, linhas retas que cortam campos sem errar um único alinhamento, e formas mais elaboradas que parecem codificar mensagens ou símbolos. A aparição desses desenhos, muitas vezes durante a noite e sob circunstâncias misteriosas, tem alimentado uma ampla gama de teorias. Alguns veem a mão de artistas noturnos, munidos de pranchas e cordas, meticulosamente planejando e executando suas criações sob o manto da escuridão. Outros, no entanto, olham para os céus em busca de respostas, especulando sobre comunicações de civilizações distantes, talvez marcando nosso planeta com sinais que ainda lutamos para compreender. A precisão matemática de muitos desses padrões sugere uma compreensão avançada da geometria, desafiando a crença de que sejam meramente o resultado de brincadeiras humanas. Além disso, relatos de luzes estranhas e atividades anômalas nos céus acima dos campos na noite anterior à descoberta dos círculos adicionam uma camada de mistério e alimentam a especulação sobre origens não terrenas. A investigação científica desses fenômenos revelou tanto a complexidade quanto a simplicidade, com alguns círculos sendo claramente identificados como obras de seres humanos, enquanto outros permanecem inexplicáveis. As variações nas dobras das plantas, que às vezes são entrelaçadas com uma precisão que desafia tentativas manuais, e as alterações nas propriedades magnéticas do solo nas áreas afetadas sugerem que algo fora do comum está em jogo. Seja qual for a origem desses círculos em plantações, eles servem como um lembrete fascinante de que, em um mundo onde a tecnologia e o conhecimento parecem dominar, ainda existem mistérios que estão além da nossa compreensão. Eles nos convidam a olhar além do que é conhecido, a questionar e a maravilhar-se com as possibilidades que residem nas fronteiras do nosso entendimento, onde a ciência encontra o inexplicável e a arte encontra o mistério. O Mistério do Sambo. Numa tranquila noite de verão de 1977, um sinal inesperado e desconcertante foi captado pelo radiotelescópio Big Ear da Universidade Estadual de Ohio, rompendo o silêncio cósmico com uma intensidade que desafiou explicação. Batizado de WOW, pelo astrônomo Jerry Ruaema, que se deparou com a impressão do sinal em uma folha de dados, o evento tornou-se um dos mistérios mais fascinantes e persistentes da astrofísica e da busca por inteligência extraterrestre. Durante 72 segundos, o sinal 6EQ5 destacou-se entre o ruído de fundo do universo, sugerindo uma origem não apenas inusitada, mas potencialmente inteligente, muito além do que a ciência até então conhecia. A intensidade e a singularidade do sinal fomentaram debates fervorosos e teorias diversas, desde reflexos de satélites até emissões de uma civilização distante, ansiando por contato. Análises subsequentes buscaram replicar ou explicar o sinal, mergulhando em dados astronômicos e varreduras do céu na mesma região, mas o UAU permaneceu único, uma voz solitária em meio à vastidão do espaço. A localização do sinal, na constelação de Sagitário, adicionou camadas de mistério ao caso, situando o evento em uma direção rica em estrelas e potenciais planetas habitáveis. Este fato alimentou a imaginação de muitos, que veem no UAU um aceno de outras mentes navegando o cosmos. Esforços para decifrar ou ao menos contextualizar o sinal dentro de fenômenos naturais conhecidos continuam, envolvendo tecnologias avançadas e novas missões de busca por sinais de vida inteligente além da Terra. A possibilidade de UAU ser uma transmissão intencional de outra civilização levanta questões profundas sobre nossa existência, solidão cósmica e o desejo intrínseco de conectar-se com o universo. Enquanto o verdadeiro significado e origem do sinal UAU podem permanecer velados, sua existência é um lembrete pungente da imensidão do universo e da contínua busca da humanidade por compreender seu lugar nele. O sinal UAU transcende a ciência, é um convite à reflexão sobre o desconhecido, e talvez, um dia, um prelúdio para o maior de todos os encontros. O Homem de Somerton.
Em 1º de dezembro de 1948, um mistério que desafiaria as mentes mais brilhantes da Austrália começou com a descoberta de um corpo na praia de Somerton, perto de Adelaide. O homem, vestido de maneira impecável em um terno e sapatos polidos, não carregava identificação, levando a uma investigação que se desenrolaria como um romance de mistério. A única pista era um pedaço de papel encontrado em um bolso secreto de sua calça, com as palavras Tamam Shud impressas nele, significando terminado ou concluído em persa, tirado de uma rara edição de um livro de poemas, o Rubaiyat de Omar Khayyam. A busca pelo livro levou à descoberta de um exemplar no banco traseiro de um carro próximo, contendo um código não decifrado e um número de telefone de uma mulher local, que, ao ser interrogada, negou conhecer o homem, mas ficou visivelmente perturbada. A autópsia revelou poucas respostas, apenas mistérios adicionais. Não havia sinais claros de envenenamento ou violência, e a causa da morte foi deixada como indeterminada. A história do homem de Somerton se tornou um dos maiores enigmas da Austrália, provocando teorias que vão desde espionagem da Guerra Fria até romances trágicos. Apesar dos avanços tecnológicos e das tentativas de exumar o corpo para testes de DNA, a verdadeira identidade do homem e as circunstâncias de sua morte permanecem envoltas em mistério. A complexidade do código encontrado no livro associado ao homem sugere uma mente astuta, possivelmente envolvida em atividades de inteligência ou em uma história pessoal tão única que desafia a compreensão comum. Sua aparente conexão com a mulher, cuja identidade foi protegida por questões de privacidade, apenas adiciona camadas a um enigma que parece não ter fim. A investigação sobre o homem de Somerton revelou mais do que um simples caso de morte não resolvida, expôs a fragilidade da identidade e a profundeza com que os segredos podem ser enterrados. Mesmo após décadas, a história continua a cativar e a confundir, um lembrete sombrio de que, em alguns casos, a verdade pode ser tão inatingível quanto as sombras que desaparecem com o nascer do sol. A morte de Elisa Lam. A misteriosa morte de Elisa Lam continua a ser um dos casos mais perturbadores e enigmáticos dos tempos modernos. Em fevereiro de 2013, Elisa, uma estudante universitária canadense em viagem pela Califórnia, desapareceu sob circunstâncias misteriosas. Seu último paradeiro conhecido foi o Hotel Cecil, uma hospedagem com uma reputação sombria e um passado cheio de violência e tragédias. Após semanas de busca frenética, o desfecho veio de forma tão macabra quanto inexplicável. O corpo de Elisa foi encontrado dentro de um tanque de água no telhado do hotel, após hóspedes reclamarem da qualidade da água. O vídeo de vigilância do elevador do hotel, o último registro de Elisa, mostra-a comportando-se de maneira estranha e aparentemente interagindo com alguém ou algo que não é visto na gravação. Ela pressiona vários botões do elevador, espreita-se pelas portas abertas e parece se esconder dentro do elevador. A natureza bizarra desse vídeo alimentou inúmeras teorias da conspiração, desde assassinato e intervenção sobrenatural até experimentos psiquiátricos secretos. A investigação oficial concluiu que a morte de Elisa foi acidental, sugerindo que ela poderia estar sofrendo de um episódio psicótico bipartido no momento de sua morte. No entanto, essa explicação não satisfez muitos, deixando questões sobre como ela acessou o telhado, que normalmente estava trancado e alarmado, e como conseguiu entrar no tanque de água por conta própria. Além disso, a complexidade do caso é agravada pela história sombria do Hotel Cecil, conhecido por estar associado a outros atos criminosos e suicídios. A trágica morte de Elisa Lam não só chocou o mundo pela natureza misteriosa e pelas circunstâncias perturbadoras, mas também gerou um debate mais amplo sobre a saúde mental, a segurança dos viajantes e a possível existência de forças além da compreensão humana. Até hoje, o caso permanece envolto em mistério, com mais perguntas do que respostas, continuando a fascinar e aterrorizar aqueles que se debruçam sobre seus detalhes sombrios e indecifráveis. O Código Zodiac. Na paisagem sombria dos crimes não resolvidos, poucos se comparam à perturbadora saga do Zodiac, um assassino em série que aterrorizou a Califórnia nos anos 60 e 70. Sua identidade permanece um mistério, assim como os motivos por trás de seus atos hediondos. O que torna o caso Zodiac particularmente fascinante e perturbador são as cartas criptografadas que ele enviava à imprensa e à polícia, zombando de seus perseguidores com mensagens codificadas que prometiam revelar sua verdadeira identidade. Essas cartas, algumas ainda não decifradas, são um testemunho macabro de sua astúcia e crueldade. O Zodiac reivindicou a responsabilidade por um número de assassinatos, variando conforme suas cartas, mas apenas 5 foram confirmados como suas vítimas. Esses crimes foram marcados por uma violência brutal e aparentemente aleatória, deixando comunidades inteiras em estado de terror e paranoia. As tentativas de decifrar suas mensagens levaram a inúmeras teorias, mas a verdadeira identidade do Zodiac permanece um enigma.
Além de sua habilidade para evadir a captura, o Zodiac parecia possuir um conhecimento profundo de criptografia, o que tornou suas cartas cifradas um desafio intrigante para criptógrafos amadores e profissionais. Apenas uma das cifras foi definitivamente resolvida, revelando uma mensagem perturbadora que reflete a mente distorcida de um assassino que se vê como coletor de escravos para a vida após a morte. As outras mensagens cifradas continuam a ser um convite macabro para aqueles que buscam resolver o mistério, uma promessa de infâmia eterna para quem decifrar os pensamentos mais obscuros do Zodiac. Este caso não é apenas uma história de assassinatos não resolvidos, é uma saga contínua de intriga, desafio intelectual e a busca incansável pela justiça. O legado do Zodiac é um lembrete sombrio de que, em alguns casos, o mal pode permanecer um passo à frente, escondido nas sombras da complexidade humana e na enigmática arte da criptografia. A busca pela verdade continua, alimentada pela esperança de que um dia, as últimas mensagens do Zodiac sejam decifradas, lançando luz sobre as sombras que ele deixou para trás, e talvez, finalmente, revelando o rosto por trás do monstro. À medida que nossa jornada pelos mistérios mais insondáveis da humanidade chega ao fim, somos deixados com mais perguntas do que respostas. Estes enigmas, que atravessam o tempo e o espaço, desde os céus estrelados até as profundezas dos oceanos, refletem a eterna busca da humanidade por compreensão. Eles nos lembram de nossa própria fragilidade e do vasto universo de possibilidades que nos cercam. Cada mistério, com suas peculiaridades e enigmas, é um convite para olharmos além do que é facilmente explicável, desafiando-nos a expandir nossos horizontes e questionar o que acreditamos ser possível. A verdade, por mais que seja perseguida, muitas vezes permanece justamente fora de nosso alcance, escondida nas sombras da história, da ciência e da própria natureza humana. Mas é essa busca incansável por respostas que nos impulsiona adiante, alimentando nossa curiosidade e nossa sede por descobertas. Talvez alguns destes mistérios sejam desvendados em nossa vida, enquanto outros continuarão a perplexar as gerações futuras. No final, os mistérios que exploramos hoje são mais do que histórias arrepiantes ou curiosidades intrigantes. Eles são um reflexo de nosso desejo intrínseco de explorar o desconhecido, de desafiar os limites do nosso entendimento e de enfrentar o abismo com uma mistura de temor, admiração e determinação. Então, enquanto as luzes se apagam e nos preparamos para o que vem a seguir, levamos conosco a chama da curiosidade, queimando mais forte do que nunca, iluminando o caminho através da escuridão dos mistérios não resolvidos que continuam a nos fascinar. E assim, encerramos nossa viagem pelo inexplicável. Mas lembre-se, o fim de uma história é apenas o começo de outra. O mundo está repleto de mistérios esperando por aqueles corajosos o suficiente para procurar as respostas. Quem sabe quais segredos você pode desvendar? Até o próximo vídeo, aventureiros do desconhecido, e que suas noites sejam repletas de questionamentos e sonhos em busca da verdade. Nos encontraremos em breve.